Convite à leitura. A Vida Intelectual, de A.D. Sertilanges. Seja muito bem-vindo ao canal. Neste conteúdo especial, apresentamos o resumo didático e aprofundado da obra Vida Intelectual, escrita pelo notável A.D. Sertilanges, um sacerdote dominicano, filósofo tomista e professor universitário cuja clareza, profundidade espiritual e equilíbrio entre fé e razão o tornaram uma referência indispensável para todos os que se dedicam ao estudo e ao pensamento sério. Nesta obra-prima, Sertilanges nos convida a compreender a vida intelectual não como um privilégio elitista, mas como uma vocação elevada e exigente, que requer disciplina, humildade, pureza de intenção, amor à verdade e serviço ao próximo. É um livro destinado àqueles que desejam pensar com profundidade, viver com propósito e transformar o saber em virtude. Importante, o resumo que você encontrará aqui não substitui de forma alguma a leitura do texto original. Ele foi elaborado para guiar, inspirar e introduzir o leitor aos principais temas da obra, servindo como ponte de acesso ao pensamento do autor. Por isso, recomendamos com entusiasmo que você leia a obra completa e, se possível, adquira seu exemplar em formato físico, pois todo leitor que constrói sua própria biblioteca cultiva um templo de sabedoria e um legado pessoal de conhecimento. Para facilitar, deixaremos abaixo um link confiável e seguro onde você poderá adquirir o livro com tranquilidade e apoiar a difusão de grandes ideias. Agradecemos sua visita ao canal. Esperamos que este conteúdo desperte em você a vontade de mergulhar mais fundo nesta obra tão rica e transformadora. Que esta jornada pelo pensamento, pela disciplina e pela luz da verdade lhe proporcione inspiração, clareza e propósito. Uma excelente leitura a você. Capítulo 1. A vocação intelectual. Neste primeiro capítulo, Sertilanges aborda a base fundamental de todo o trabalho intelectual, a vocação. Ele nos conduz por uma profunda reflexão sobre o chamado interior que move o indivíduo ao esforço contínuo e disciplinado da vida do pensamento. A vocação intelectual, segundo o autor, não é uma opção leviana, nem uma escolha pautada apenas em talento ou gosto pessoal. Trata-se de uma consagração, uma entrega plena da vida ao serviço da verdade. Sertilanges defende que a verdadeira vocação intelectual exige um comprometimento radical com a verdade. O pensador não é movido por vaidade, orgulho ou desejo de reconhecimento, mas sim pelo impulso de compreender e comunicar aquilo que é verdadeiro, justo e belo. Essa dedicação envolve não apenas esforço mental, mas também uma vida moral coerente e integrada à missão da inteligência. O autor destaca que o intelectual não pode ser um mero diletante. A vocação exige uma espécie de consagração religiosa. É uma vida oferecida a Deus por meio da busca e da partilha da verdade. Há aqui um claro paralelo com a vida religiosa, em que o chamado não é apenas para um modo de viver, mas para uma missão que exige desprendimento, silêncio, ascese e fidelidade. Além disso, Sertilanges explica que a vocação intelectual deve ser avaliada com prudência. Nem todos estão realmente chamados a esse caminho. Por isso, é necessário um exame sincero de consciência, uma escuta profunda da alma e do próprio desejo, confrontado com a realidade das capacidades, circunstâncias e obrigações pessoais. O entusiasmo inicial não é suficiente, é preciso discernimento e confirmação ao longo do tempo. Outro aspecto enfatizado pelo autor é o papel do tempo. A vocação se constrói. Não basta apenas sentir-se chamado, é preciso trabalhar, organizar a vida, eliminar distrações e orientar a energia vital para esse fim. A inteligência deve ser disciplinada e educada. O tempo deve ser santificado e os afetos ordenados. O capítulo conclui com a exortação à coragem. A vida intelectual, ainda que árdua, é fecunda e gloriosa. Aqueles que são verdadeiramente chamados devem seguir o caminho com humildade, paciência e esperança, porque seu trabalho não é vão. A vocação intelectual não é uma aventura solitária, mas um serviço prestado à humanidade e a Deus. Subtítulo I. O intelectual é um consagrado. Neste primeiro subtítulo, Sertilanges lança a ideia central de que o verdadeiro intelectual é um consagrado, alguém que entrega sua vida não a uma carreira, mas a uma missão. O termo consagrado aqui é utilizado com peso religioso, o que indica não apenas um compromisso, mas uma vida totalmente dedicada, separada para um fim superior. Para o autor, a vocação intelectual exige uma entrega total da pessoa, seus talentos, seu tempo, sua vontade e, sobretudo, sua vida moral. O pensador não pode se contentar com uma atividade parcial ou meramente exterior. Seu trabalho é espiritual por essência, e exige pureza de intenção,
retidão de consciência e fidelidade a um ideal superior. Ele escreve que a consagração intelectual não é diferente, em profundidade, daquela feita por um sacerdote ou religioso. Ambos renunciam a muitas coisas para se dedicar a uma obra maior. Sertilanges denuncia os perigos da vaidade intelectual, do desejo de brilhar, do orgulho disfarçado de sabedoria. A verdadeira consagração implica humildade e desapego. O pensador deve amar mais a verdade do que a si mesmo. Por isso, o autor exorta que o intelectual consagrado cultive a virtude, viva com simplicidade e silenciosamente, e mantenha seu olhar fixo em Deus e na verdade. Essa consagração envolve também o zelo pela vida interior. O autor afirma que a alma do intelectual deve ser um templo onde habita o pensamento e a oração. A inteligência é fecundada pela contemplação, e esta só ocorre em um espírito disciplinado, calmo e ordenado. Desse modo, a consagração não é algo momentâneo, mas um estado permanente de espírito e de vida. Trecho representativo 1. A vocação do pensador é uma consagração, não se trata de fazer livros, mas de servir a verdade. Trecho representativo 2. A vida do pensamento exige uma pureza equivalente àquela que se exige da vida sacerdotal. Não se trata aqui de pregação, mas de vida entregue, de amor à verdade mais do que a si mesmo. Subtítulo 2. O intelectual não é um isolado. Neste subtítulo, Sertilanges combate uma ideia comum, a de que o intelectual é um ser isolado, retirado do mundo, vivendo em uma torre de marfim. Para o autor, essa concepção é falsa e até perigosa. O verdadeiro intelectual está profundamente inserido na vida, ainda que resguarde momentos de solidão e silêncio. A solidão do pensador é ativa e orientada. Ele se retira do barulho do mundo, não por desprezo às pessoas, mas para melhor servi-las. A contemplação da verdade exige recolhimento, mas esse recolhimento visa uma doação. O pensador busca luz para iluminá-la aos outros. O isolamento absoluto é egoísmo ou fuga. A solidão frutuosa é serviço. O autor também enfatiza que o pensador pertence a uma comunidade viva. Ele é herdeiro de uma tradição intelectual e cultural e tem responsabilidades para com seus contemporâneos. Ele precisa dialogar com o passado e com o presente, ouvir os mestres, responder às inquietações de sua época, viver em sintonia com os dramas e esperanças de sua geração. O intelectual, portanto, não deve desprezar os homens em nome das ideias. Seu pensamento deve partir da vida e retornar a ela, como um ciclo de escuta e resposta. Ele é, ao mesmo tempo, discípulo e mestre, ouvinte e anunciador. Seu isolamento é funcional, nunca absoluto. Sertilanges insiste ainda que o pensador precisa dos outros, de bons livros, de mestres vivos, de interlocutores honestos, de leitores atentos. A vida intelectual é alimentada pelo diálogo, mesmo que silencioso. A troca de ideias, a crítica, a correção fraterna são elementos que sustentam o verdadeiro trabalho intelectual. Assim, a solidão do pensador é povoada e fecunda. Trecho representativo 1. O pensador não é um solitário que se basta, é um servidor que se prepara no silêncio para melhor ouvir e melhor servir. Trecho representativo 2. A vida intelectual não é separação, mas comunhão. Ela nasce no recolhimento, mas floresce na partilha. Subtítulo 3. O intelectual pertence a seu tempo. Neste último subtítulo do capítulo, Sertilanges desenvolve a ideia de que o pensador não vive no passado nem para si mesmo, mas no e para o presente. A vocação intelectual não é um luxo atemporal, ela é um serviço concreto à realidade do tempo em que se vive. Segundo o autor, o pensador precisa conhecer seu tempo, entender suas inquietações, seus erros e suas esperanças. A fidelidade à verdade exige que se fale à geração presente, que se encarne a sabedoria nas circunstâncias atuais. Não se trata de adaptar a verdade ao tempo, mas de torná-la viva, compreensível e eficaz para os homens do presente. O intelectual, portanto, deve ser alguém atento ao seu ambiente histórico, político, moral e religioso. A indiferença ao mundo é uma forma de traição à vocação. É preciso estar em contato com as dores e os dilemas da sociedade, para que o pensamento seja relevante, curativo e profético. O autor também critica o pensamento estéril e descontextualizado. A erudição que não dialoga com a vida é vazia. O intelectual deve unir profundidade à clareza, rigor ao ardor e teoria à prática. Ele não pode fugir dos debates de seu tempo, mesmo que sua voz seja contracorrente. Por fim, Sertilanges afirma que, ao pertencer a seu tempo, o pensador não se rende a ele. Ele o compreende, mas é também sua consciência crítica. Ele é amigo da humanidade, mas fiel à verdade. É alguém que carrega a luz da tradição para iluminar os caminhos novos. Assim, o intelectual realiza sua missão,
estar no mundo sem ser do mundo, pensar com liberdade e servir com coragem. Trecho representativo 1. Ser do seu tempo não é ser escravo de suas modas, mas profeta de suas verdades. Trecho representativo 2. O pensador fiel vive com os homens de seu tempo, sofre com eles e por eles pensa. Capítulo 2. As virtudes do intelectual. No segundo capítulo de A Vida Intelectual, A.D. Sertilanges examina as virtudes indispensáveis ao exercício contínuo, fecundo e digno da vocação intelectual. O autor parte do princípio de que o conhecimento verdadeiro não pode surgir apenas da erudição, da leitura, nem da inteligência solta de freios éticos ou morais. O pensador é antes de tudo um homem virtuoso. Sua mente deve ser luminosa, mas seu coração deve ser puro. Segundo Sertilanges, o intelectual verdadeiro é aquele cuja alma está em ordem, pois é da interioridade disciplinada que brota o pensamento fecundo. A inteligência isolada da virtude é perigosa, pode tornar-se vaidosa, estéril, até destrutiva. Por isso, o autor faz um paralelo entre a vida intelectual e a vida espiritual. Ambas exigem pureza, constância, humildade, paciência, coragem e amor à verdade. A virtude primeira do intelectual, segundo o autor, é a humildade. O pensador deve reconhecer seus limites, aceitar a necessidade do aprendizado contínuo e admitir que não é dono da verdade. A humildade abre o espírito à escuta, ao estudo e ao diálogo, fecha as portas da vaidade e do orgulho intelectual, que são armadilhas recorrentes nessa vocação. Outra virtude fundamental é a diligência. O pensador não pode ser um sonhador passivo, mas alguém que trabalha com constância, método e zelo. A vida intelectual é uma vocação árdua, que exige dedicação diária. O autor alerta contra o entusiasmo superficial e a dispersão. Quem deseja servir a verdade deve disciplinar o tempo e a vontade. Sertilanges também destaca a paciência, necessária para enfrentar os tempos de esterilidade, dúvidas, incompreensões e críticas. O progresso intelectual é lento, e só se revela plenamente àqueles que perseveram. Essa paciência deve ser acompanhada de coragem, pois o pensador nem sempre será compreendido ou acolhido. O amor à verdade pode exigir sacrifícios e renúncias. Outro ponto tratado é a castidade intelectual, conceito profundo que envolve o uso puro e desinteressado da inteligência. O pensador não deve prostituir sua mente para agradar aos homens, obter glória ou manipular ideias em função de vaidades pessoais. A castidade intelectual é a integridade da consciência que serve apenas à verdade. Por fim, Sertilanges ressalta que todas essas virtudes devem estar unificadas por uma orientação interior, o amor. O verdadeiro pensador ama a verdade, ama os homens e ama Deus. É esse amor que o move, que purifica sua intenção, que dá sentido ao esforço e ao sofrimento. A vida intelectual, sem amor, é apenas um jogo de vaidades e abstrações. Este capítulo é, portanto, um apelo à formação moral do pensador. Ele mostra que o intelectual não é apenas um técnico do pensamento, mas um homem moralmente íntegro, guiado pela luz da razão e pela força das virtudes. Só assim sua obra será fecunda, útil e verdadeiramente humana. Subtítulo I. A humildade. A humildade é a primeira das virtudes intelectuais destacadas por Sertilanges, e talvez a mais fundamental. Para o autor, ela é a condição necessária para todo progresso real no campo do pensamento. O orgulho, por sua vez, cega, impede a escuta, fecha o espírito à verdade e à correção. O humilde é aquele que reconhece a própria ignorância, aceita os limites da razão humana e mantém o espírito sempre aberto para aprender. Sertilanges denuncia a falsa humildade, que muitas vezes esconde orgulho, o desprezo da própria inteligência, o desânimo constante ou a falsa modéstia que busca elogio. A humildade verdadeira é silenciosa, forte, perseverante e se traduz em atitudes concretas, estudo constante, aceitação das críticas, escuta atenta aos mestres e disposição para revisar os próprios erros. O autor destaca que a inteligência, por seu brilho natural, corre o risco de inflar o ego. É por isso que o intelectual precisa vigiar continuamente o próprio coração. A humildade, longe de rebaixar o pensador, o eleva, pois o faz capaz de tocar a verdade com reverência e fidelidade. Quem é humilde ama mais a verdade do que a própria opinião. A humildade também se manifesta no trato com os outros. O pensador não deve julgar seus interlocutores com soberba, nem adotar uma postura de superioridade intelectual. Ele deve ser um servidor da verdade, e não seu dono. Por isso,
a escuta humilde é tão importante quanto a palavra proferida com sabedoria. Sertilange sustenta que a humildade intelectual é um fundamento espiritual. O pensador humilde reconhece que seu dom vem de Deus e que toda descoberta ou insight é graça. Assim, o conhecimento não engrandece diante dos homens, mas o obriga a servir melhor. Trecho representativo 1. O orgulho intelectual é o véu mais espesso que se interpõe entre o homem e a verdade. Trecho representativo 2. O verdadeiro sábio é aquele que permanece eternamente um discípulo, que se ajoelha diante do mistério e agradece pelo pouco que lhe é revelado. Subtítulo 2. A castidade do espírito. A castidade do espírito é uma das expressões mais profundas e refinadas de Sertilanges. Aqui, ele propõe uma analogia entre a pureza moral e a pureza intelectual. Assim como há uma castidade do corpo, há também uma castidade do pensamento, entendida como a integridade da mente diante da verdade. O pensador casto é aquele que se abstém de usar sua inteligência para fins egoístas, sensacionalistas ou manipuladores. Ele não busca agradar, nem seduzir com palavras vazias, não prostitui suas ideias para alcançar fama, dinheiro ou poder. Pelo contrário, ele serve a verdade com austeridade, com reverência, com amor. A castidade intelectual exige vigilância constante. É fácil desviar o pensamento para caminhos tortuosos, para o orgulho disfarçado, para a vaidade do estilo, para a erudição oca. O autor alerta que até a literatura pode se tornar um instrumento de impureza intelectual, quando usa a beleza das palavras para esconder a falta de conteúdo ou a mentira. Essa virtude também exige desapego interior. O pensador casto não se apega à própria obra, nem se idólatra. Ele compreende que seu papel é mediar, transmitir e não dominar. Ele ama a verdade acima de si mesmo e aceita desaparecer para que ela apareça. A castidade do espírito, portanto, é uma ascese intelectual. Exige domínio dos impulsos, purificação da intenção, silêncio interior e contemplação. Ela conduz o pensador a um estado de simplicidade e verdade, em que tudo o que pensa e diz se orienta para o bem dos outros e para a glória de Deus. Trecho representativo 1. Castidade do espírito é a pureza da inteligência que se recusa a trair a verdade, mesmo por um instante de glória. Trecho representativo 2. A alma do pensador deve ser um templo, onde houver vaidade ou artifício, não haverá verdade que habite. Subtítulo 3. A pobreza e a simplicidade. Neste subtítulo, Sertilanges apresenta a virtude da pobreza não como miséria, mas como desapego. O intelectual deve cultivar uma vida simples, livre das ambições materiais e orientada para o essencial. A riqueza, o luxo, as vaidades sociais e as distrações do mundo são, segundo o autor, obstáculos sérios à vida do pensamento. A pobreza intelectual significa uma mente não sobrecarregada por excessos. Livros em demasia, leituras dispersas, estímulos constantes podem tornar a inteligência superficial. A simplicidade de vida favorece a concentração, o silêncio, a profundidade. O pensador não precisa de muito para pensar bem, ele precisa de ordem, método e clareza. O autor evoca o exemplo de grandes pensadores e santos que viveram na pobreza e produziram obras imortais. A simplicidade os tornou livres, livres do apego às coisas, do medo da crítica, da busca por aprovação. A pobreza é aqui um estado de liberdade interior que favorece a autenticidade do pensamento. Além disso, a simplicidade é um estilo de vida, mas também de expressão. O pensador deve escrever e falar com clareza, evitando os artifícios desnecessários, o jargão vaidoso, os enfeites literários inúteis. A linguagem simples é aquela que alcança as pessoas. A simplicidade é um ato de caridade com o leitor. Sertilanges recomenda, ainda, que o pensador organize sua vida de forma sóbria, com poucos objetos, poucos compromissos, um ambiente limpo e silencioso. A vida intelectual floresce num espaço de calma e de ordem. O excesso de bens ou de atividades desorganiza o espírito. Portanto, pobreza e simplicidade são virtudes práticas, morais e espirituais. Elas são o terreno fértil onde germina o pensamento autêntico. Trecho representativo 1. A inteligência respira melhor no ar puro da simplicidade do que nos salões carregados da ostentação. Trecho representativo 2. A pobreza liberta o espírito, a simplicidade o conduz à verdade. Subtítulo 4. A fidelidade. A fidelidade é uma virtude que atravessa toda a vida do pensador. Fidelidade à vocação, à verdade, ao método, aos mestres e à própria consciência. Sertilanges mostra que sem constância, nenhuma obra intelectual floresce.
A inteligência precisa de continuidade, de memória, de perseverança, e isso é obra da fidelidade. O pensador fiel é aquele que não abandona sua missão diante das dificuldades, da lentidão dos resultados ou da falta de reconhecimento. Ele sabe que a verdade é paciente, que o conhecimento se constrói pouco a pouco e que sua função não é colher glórias, mas lançar sementes. A fidelidade exige também honestidade intelectual. O pensador não falsifica dados, não silencia o que é incômodo, não trai a própria consciência. Mesmo quando a verdade é difícil, ele a diz. Mesmo quando ela custa, ele a sustenta. É fiel à luz recebida e a transmite sem distorções. Sertilanges valoriza especialmente a fidelidade ao método. A vida intelectual exige método de leitura, de escrita, de reflexão. A desordem mental nasce da infidelidade ao ritmo do pensamento. O pensador que começa 1000 projetos e não termina nenhum, que salta de uma ideia a outra, não edifica nada. É a fidelidade que gera a obra. Por fim, a fidelidade é também um ato de amor. O pensador fiel ama sua missão, seu objeto de estudo, seu leitor. Mesmo sem aplausos, ele segue escrevendo. Mesmo sem luzes, ele segue pensando. Ele é, como o agricultor, aquele que lança sementes sem esperar colher no mesmo instante. Trecho representativo 1. Fidelidade é o nome da inteligência madura. Só os fiéis produzem frutos duradouros. Trecho representativo 2. Não se ama a verdade de verdade se não se permanece com ela quando ela fere, quando ela exige, quando ela cala. Capítulo 3. O trabalho preparatório. No terceiro capítulo de A Vida Intelectual, A D. Sertilanges destaca a importância do preparo meticuloso para o exercício da vida intelectual. Ele demonstra que o êxito no pensamento não depende apenas do talento natural, da inspiração ou do entusiasmo momentâneo, mas sobretudo do trabalho disciplinado e sistemático que antecede a criação intelectual. Para Sertilanges, o trabalho preparatório é o conjunto de ações que o intelectual realiza para organizar a mente, consolidar conhecimentos e adquirir os instrumentos necessários para a produção do saber. Essa preparação inclui o estudo rigoroso, a leitura crítica, a assimilação dos métodos adequados e o cultivo de hábitos intelectuais sólidos. O autor enfatiza que o conhecimento profundo não surge do improviso, mas da paciência e da perseverança. O intelectual deve dominar as fontes, conhecer a tradição de seu campo, manter-se atualizado e disciplinar o próprio raciocínio. Ele destaca que o trabalho preparatório não é apenas intelectual, mas também físico e moral. É preciso cuidar da saúde, do ambiente, do tempo e da disposição interior. Sertilanges expõe que, nesse estágio, o pensamento deve ser humilde e atento. O intelectual não está para criar teorias novas imediatamente, mas para assimilar o conhecimento acumulado, desarmar preconceitos e preparar a base sobre a qual edificará seu trabalho original. Essa fase exige paciência e disciplina, porque muitas vezes é pouco visível e pouco valorizada. Além disso, o autor ressalta que o trabalho preparatório inclui a reflexão sobre os próprios métodos e objetivos. O pensador deve definir claramente suas metas, organizar o tempo, eliminar distrações e cultivar a concentração. Ele deve ainda preservar o silêncio interior, evitando a dispersão causada pelo excesso de informações ou pelo barulho externo. Por fim, Sertilanges lembra que o trabalho preparatório é uma parte essencial da vocação intelectual. Ele exige humildade, fidelidade e amor à verdade, virtudes já abordadas no capítulo anterior. A qualidade do trabalho preparatório determinará a fecundidade e a solidez do trabalho intelectual futuro. Subtítulo I. O estudo. Neste subtítulo, Sertilanges destaca o estudo como alicerce da vida intelectual. O estudo, para ele, não é um ato passageiro ou ocasional, mas um esforço contínuo, sistemático e profundo. É a prática pela qual o pensador adquire os conhecimentos necessários para seu campo e aprimora sua capacidade crítica. O autor ressalta que o estudo exige método e disciplina. Não basta a leitura dispersa ou superficial. É preciso escolher bem os livros, anotar, comparar fontes, refletir e revisar. A qualidade do estudo está na atenção ao detalhe e na constância do esforço. Sertilanges alerta contra o estudo apenas para satisfazer a curiosidade ou o ego. O estudo deve ter um fim: formar o espírito para servir à verdade. O pensador deve evitar a dispersão causada pelo excesso de leituras variadas e superficiais, que podem confundir a mente em vez de esclarecê-la.
Outro ponto importante é o estudo crítico. O intelectual deve aprender a avaliar as fontes, reconhecer as diferentes correntes de pensamento e não aceitar nada sem exame. Esse exercício desenvolve o espírito autônomo e a capacidade de julgar. Além disso, o autor lembra que o estudo deve ser um hábito permanente. O intelectual não termina nunca sua preparação. A cultura é infinita, e o trabalho do pensamento é inacabado. Por isso, a vida inteira deve ser dedicada à aprendizagem, com humildade e paixão. Trecho representativo 1. O estudo é o caminho pelo qual a inteligência se forma e se prepara para o combate da verdade. Trecho representativo 2. Não se estuda para ser apenas sábio de palavras, mas para ser senhor da verdade, capaz de julgar e ensinar. Subtítulo 2. O ambiente. Aqui, Sertilanges dedica-se a discutir a importância do ambiente na vida intelectual. Para que o pensamento floresça, ele deve ter condições externas adequadas: silêncio, ordem, espaço e tempo livre de interrupções. O ambiente é um suporte fundamental para a concentração e a profundidade do trabalho. O autor chama atenção para os perigos do barulho, da confusão e da dispersão. Ambientes tumultuados ou excessivamente agitados impedem a reflexão séria. O intelectual deve buscar um lugar tranquilo, limpo e organizado, onde possa trabalhar com regularidade e sem pressa. Além do ambiente físico, Sertilanges destaca a necessidade de cuidar da saúde e dos hábitos de vida. Um corpo cansado, doente ou mal alimentado dificulta o esforço mental. O equilíbrio entre o corpo e o espírito é indispensável para a produtividade intelectual. O ambiente inclui ainda o aspecto social. O intelectual deve evitar companhias e estímulos que dispersam a atenção, que incitam a superficialidade ou o ócio. Por outro lado, deve cultivar relações que favoreçam o diálogo honesto, a reflexão séria e o apoio moral. Por fim, o autor fala da importância do tempo bem administrado no ambiente intelectual. O trabalho deve ser organizado em períodos fixos e protegidos, com intervalos de descanso, para preservar a energia e o foco. Trecho representativo 1. Um espírito mesmo brilhante não pode florescer onde o silêncio e a ordem faltam. Trecho representativo 2. O ambiente é a primeira disciplina da vida intelectual. Sem ele, a mente se perde no caos. Subtítulo 3. O método. No último subtítulo do capítulo, Sertilanges desenvolve o tema do método como elemento estruturante da vida intelectual. O método é o conjunto de regras, hábitos e procedimentos que o pensador adota para garantir que seu trabalho seja ordenado, rigoroso e eficaz. O autor explica que o método evita a dispersão, o erro e o superficialismo. Ele orienta a leitura, a reflexão, a redação e a revisão. Com método, o intelectual pode avançar passo a passo, construindo seu saber de forma sólida e coerente. Sertilanges alerta para o perigo da falta de método, que conduz ao desânimo, à confusão mental e ao abandono do esforço. O método não é um freio à criatividade, mas o seu suporte. Ele libera o pensamento para voar, sabendo que terá sempre uma base firme onde retornar. Entre as práticas metodológicas recomendadas estão planejamento do trabalho, divisão dos estudos em etapas, estabelecimento de prioridades, registros cuidadosos e revisões constantes. O autor enfatiza que o método é fruto da disciplina e da experiência. Além disso, o método também é um estado interior de ordem e serenidade. O pensador metódico controla a ansiedade, evita o imediatismo e cultiva a paciência. Ele aceita o ritmo lento do aprendizado profundo, compreendendo que as grandes descobertas são frutos do tempo. Finalmente, Sertilanges liga o método à virtude da fidelidade, capítulo anterior. O método é o compromisso diário com a vocação, a fidelidade ao próprio trabalho, que só se realiza plenamente com constância. Trecho representativo 1. O método é a arte de dominar o pensamento para que ele não se perca em si mesmo. Trecho representativo 2. A liberdade do espírito nasce da ordem interior que o método assegura. Capítulo 4. A disposição para o trabalho intelectual. No quarto capítulo de A Vida Intelectual, A D. Sertilanges concentra-se na preparação interna e psicológica que o pensador deve cultivar para se dedicar efetivamente ao trabalho intelectual. Ele ressalta que, além do preparo externo e do método, a disposição íntima do espírito é crucial para que o trabalho intelectual seja profícuo, coerente e duradouro.
Sertilanges inicia discutindo que o trabalho intelectual exige uma postura ativa e voluntariosa, que transcende o simples desejo ou a inspiração momentânea. O intelecto não é um órgão passivo. Para pensar bem, é necessário esforço consciente, controle das distrações e vontade firme. Essa disposição para o trabalho é uma virtude que deve ser cultivada com atenção e perseverança. O autor explica que a disposição intelectual envolve uma clara definição dos objetivos. O pensador deve ter uma finalidade precisa para o seu estudo e reflexão. Essa finalidade não pode ser vaga ou ambígua, precisa estar alinhada com sua vocação e seus valores, para evitar dispersão e superficialidade. Além disso, Sertilanges chama a atenção para a importância do equilíbrio emocional. O intelectual deve evitar as oscilações exageradas, como desânimo diante das dificuldades ou excesso de euforia que leva à dispersão. A serenidade e a paciência são estados de espírito que fortalecem a constância no trabalho. Outro aspecto destacado é o controle das distrações. O autor descreve o mundo moderno como repleto de estímulos que desviam o pensamento, ruídos, preocupações materiais, informações superficiais. O intelectual precisa aprender a defender seu tempo e sua mente desses invasores, criando barreiras internas e externas. Sertilanges também reforça a necessidade da motivação profunda, que nasce do amor à verdade e do sentido de missão. A disposição para o trabalho intelectual não se sustenta apenas na razão, mas principalmente na paixão pelo conhecimento e pelo serviço que ele oferece à humanidade. Por fim, o capítulo reforça que a disposição para o trabalho é uma atitude dinâmica, que requer vigilância constante. O intelectual deve cultivar diariamente essa disposição, preparando-se para os momentos difíceis e valorizando o esforço contínuo como caminho para a excelência. Subtítulo I. A vontade. Neste subtítulo, Sertilanges enfatiza que a vontade é a força motriz do trabalho intelectual. Ele explica que o intelecto sozinho, sem uma vontade firme, pouco produz. A vontade direciona, sustenta e persevera o esforço do pensamento diante das dificuldades. O autor salienta que a vontade deve ser esclarecida e consciente, não um simples impulso passageiro. O intelectual precisa escolher seu objetivo com clareza e empenho, reconhecendo que o trabalho exige sacrifício e disciplina. Sertilanges aborda ainda a relação entre a vontade e o hábito. A vontade, quando exercitada diariamente, cria hábitos que facilitam a dedicação contínua. Por isso, o esforço inicial pode ser difícil, mas com o tempo o trabalho intelectual torna-se uma segunda natureza. Além disso, a vontade deve combater as tentações da preguiça, da distração e do imediatismo. O pensador voluntarioso sabe resistir ao cansaço e à fadiga mental, mantendo a atenção focada e o empenho constante. O autor também destaca que a vontade deve ser alimentada por um ideal, uma causa maior que justifique o esforço. Sem esse ideal, o trabalho se torna pesado e sem sentido. A vontade iluminada pelo amor à verdade transforma o estudo em um ato de serviço e de fé. Trecho representativo 1. Sem vontade firme, a inteligência não é senão uma lâmpada apagada, incapaz de iluminar a escuridão do erro. Trecho representativo 2. A vontade é a semente da constância, ela gera o hábito, e o hábito constrói o pensamento. Subtítulo 2. O amor à verdade. Sertilanges dedica este subtítulo a explorar o amor à verdade como a força interna que anima o verdadeiro pensador. Ele ressalta que a busca da verdade não pode ser uma tarefa fria ou mecânica, deve ser um movimento do coração e da mente unidos por uma paixão sincera. O amor à verdade é o que distingue o intelectual autêntico do mero erudito ou do superficial. Essa paixão exige sinceridade radical, coragem para enfrentar o erro e humildade para reconhecer o desconhecido. Quem ama a verdade ama o que é real e bom, e rejeita as falsas aparências e as ilusões. O autor destaca que o amor à verdade implica uma fidelidade profunda e constante, mesmo diante das dificuldades. Essa fidelidade é um compromisso ético e espiritual que mantém o pensador na estrada do rigor e da honestidade intelectual. Sertilanges também lembra que o amor à verdade é um ato de liberdade. Quem verdadeiramente ama a verdade não se submete a modismos, pressões sociais ou interesses pessoais. Ele é livre para pensar e falar com sinceridade, mesmo que isso lhe traga incompreensão ou isolamento. Além disso, esse amor gera no pensador uma alegria interior. A descoberta da verdade é um prêmio que compensa o esforço e o sacrifício. É um fogo que aquece a alma e ilumina o caminho. Trecho representativo 1. Amar a verdade é entregar-se a ela com toda a alma, mesmo quando ela contraria nossos desejos. Trecho representativo 2. O amor à verdade é a luz que afasta as sombras da dúvida e do erro. Subtítulo 3. A paciência.
Neste último subtítulo, Sertilanges analisa a paciência como virtude indispensável para o trabalho intelectual. Ele mostra que o progresso do pensamento não é imediato nem linear, é marcado por dificuldades, dúvidas, fracassos e períodos de estagnação. A paciência é o que permite ao intelectual resistir às frustrações e continuar no caminho. Ela impede o desânimo diante dos obstáculos e a busca por soluções fáceis ou atalhos que comprometem a profundidade e a verdade. Sertilanges destaca que a paciência não é passividade, mas uma força ativa que mantém a atenção e o esforço no longo prazo. Ela está relacionada à perseverança, à fidelidade e à esperança. O autor também ressalta que a paciência envolve aceitar o tempo da maturação das ideias, o tempo da assimilação e do refinamento. O intelectual paciente entende que a obra verdadeira nasce da lenta acumulação de conhecimento e da reflexão continuada. Além disso, a paciência fortalece a humildade e a sabedoria. Ela ensina a respeitar os próprios limites e os processos naturais do espírito humano. Finalmente, Sertilanges aconselha o pensador a cultivar a paciência como uma disciplina diária, consciente, que protege o trabalho intelectual das pressas, da ansiedade e da superficialidade. Trecho representativo 1. A paciência é a companheira fiel do pensamento. Sem ela, nenhuma obra se conclui. Trecho representativo 2. A virtude da paciência abre o tempo para que a verdade amadureça e se revele plenamente. Capítulo 5. A concentração. No quinto capítulo de A Vida Intelectual, A D. Sertilanges dedica-se à análise da concentração como condição indispensável para o trabalho intelectual profundo e produtivo. Ele destaca que a concentração não é apenas um estado momentâneo de atenção, mas uma virtude que deve ser cultivada diariamente, sustentando toda a atividade do pensamento. Sertilanges explica que a vida intelectual enfrenta, no mundo moderno, grandes desafios externos e internos que dispersam a atenção, ruídos, estímulos constantes, múltiplas demandas e inquietações do espírito. A concentração é, portanto, uma batalha contra essas forças dispersoras, uma disciplina que permite a entrada no silêncio necessário para a reflexão verdadeira. O autor afirma que a concentração é uma ação da vontade aliada à inteligência. Não basta que o intelecto seja capaz, é preciso que a vontade ordene as faculdades para que o pensamento se mantenha firme e contínuo. Isso implica um esforço ativo para afastar distrações e manter o foco no objeto escolhido. Sertilanges também ressalta que a concentração não é uma exigência apenas para a leitura e a escrita, mas para toda a vida do pensamento, para ouvir, refletir, organizar as ideias e criar. Sem concentração, o trabalho intelectual se torna superficial, fragmentado e inútil. O autor fornece orientações práticas para cultivar a concentração, como a criação de um ambiente propício, o uso do método, a prática da disciplina pessoal, o cultivo do silêncio interior e o afastamento das preocupações externas durante o trabalho. Ele ainda observa que a concentração é uma virtude que se desenvolve com o tempo, pela repetição dos atos de atenção e pela paciência. O pensador que persevera verá sua capacidade de concentração crescer e se tornar uma ferramenta poderosa para a excelência intelectual. Por fim, Sertilanges destaca a relação entre concentração e oração, indicando que o silêncio e o recolhimento do espírito para o pensamento são paralelos ao recolhimento espiritual, e que ambos reforçam a vitalidade do trabalho intelectual. Subtítulo I. A natureza da concentração. Neste subtítulo, Sertilanges aborda a concentração em sua essência, definindo-a como a união coordenada da atenção e da vontade. Ele explica que a concentração não é um estado passivo, mas um ato voluntário e deliberado, no qual o espírito se dedica exclusivamente a um único objeto, afastando todo o resto. O autor esclarece que a concentração é um ato complexo, que envolve várias faculdades da alma trabalhando em harmonia. A atenção isolada não basta, pois ela pode ser dispersa. A vontade deve ordenar e sustentar essa atenção. Sertilanges destaca que a concentração exige esforço, pois o espírito humano tende naturalmente à dispersão. A concentração é uma conquista diária, uma batalha contra o hábito da dispersão, o que torna indispensável o cultivo constante dessa virtude. Ele também distingue a concentração do simples interesse momentâneo ou da curiosidade passageira. A concentração verdadeira é profunda e duradoura, sustentada por um motivo firme e um ideal elevado. Além disso, o autor ressalta que a concentração é fundamental para o aprendizado, a criação e o discernimento. Sem ela, o pensamento fica fragmentado, incapaz de produzir resultados consistentes. Trecho representativo 1.
Concentrar-se é fazer com que todas as forças do espírito se unam e se dirijam a um só ponto. Trecho representativo 2. A concentração não é natural ao homem, é uma virtude que se conquista pela luta constante contra a distração. Subtítulo 2. Os obstáculos à concentração. Neste subtítulo, Sertilanges analisa as principais dificuldades que enfrentam aqueles que desejam cultivar a concentração. Ele identifica obstáculos internos e externos que dispersam o espírito e impedem o aprofundamento do trabalho intelectual. Entre os obstáculos externos, destacam-se o barulho, as interrupções frequentes, a desordem do ambiente e o excesso de compromissos. O autor recomenda a criação de um espaço reservado e ordenado para o estudo, onde o silêncio e a tranquilidade sejam preservados. Quanto aos obstáculos internos, Sertilanges aponta a ansiedade, a inquietação, as preocupações mundanas e a dispersão mental. Ele aconselha o pensador a cultivar a serenidade e o autocontrole, a fim de fortalecer a resistência contra essas perturbações. Outro desafio importante é o excesso de estímulos da era moderna, que multiplicam as informações e fragmentam a atenção. O autor alerta para a necessidade de filtrar essas influências, evitando o consumo desordenado de notícias, conversas fúteis e distrações tecnológicas. Sertilanges também menciona a preguiça intelectual e a falta de disciplina como inimigas da concentração. O esforço constante e a vigilância são imprescindíveis para superar esses obstáculos. Trecho representativo 1. A concentração esbarra em todo o ruído que o mundo moderno multiplica ao redor do pensador. Trecho representativo 2. O maior inimigo da concentração é a inquietude do espírito que se deixa arrastar por mil vaidades. Subtítulo 3. Os meios para cultivar a concentração. No último subtítulo do capítulo, Sertilanges oferece orientações práticas para desenvolver e fortalecer a concentração. Ele reforça que a concentração é uma virtude, e como toda virtude, exige treino, disciplina e perseverança. Entre os meios indicados está a organização do ambiente, escolher um local tranquilo, limpo e reservado, onde as interrupções sejam mínimas. O ambiente físico deve favorecer o recolhimento e o silêncio, eliminando fontes de distração. Outro meio é a prática do método, que estrutura o trabalho intelectual e ajuda a manter o foco. O método orienta a leitura, a anotação, a revisão e o planejamento, impedindo que a mente vagueie sem rumo. Sertilanges destaca também a necessidade de controlar os pensamentos dispersos, por meio da vontade e do autocontrole. Quando a distração surge, o pensador deve gentilmente trazê-la de volta ao foco, sem se deixar abater. Além disso, o autor recomenda o cultivo do silêncio interior e da oração, que fortalecem a disciplina do espírito e promovem a serenidade necessária para a concentração profunda. Finalmente, o autor encoraja o intelectual a ter paciência e persistência, pois a concentração é um hábito que se constrói com o tempo. A repetição dos atos de atenção cria um músculo espiritual que torna o trabalho intelectual cada vez mais eficiente. Trecho representativo 1. Criar o silêncio exterior é criar o silêncio interior, onde a mente se torna clara e fecunda. Trecho representativo 2. A concentração é um hábito conquistado com paciência e renovado a cada esforço. Capítulo 6. A leitura. No 6º capítulo de A Vida Intelectual, A D. Sertilanges dedica-se ao estudo da leitura como uma atividade fundamental e preparatória para o trabalho intelectual. Ele enfatiza que a leitura não é um ato passivo, nem um simples consumo de informações, mas uma prática ativa que exige método, atenção e reflexão crítica. Sertilanges inicia o capítulo mostrando que a qualidade da leitura determina em grande parte a qualidade do pensamento que se seguirá. Leitura superficial, dispersa ou desordenada gera confusão e entendimento raso. Por outro lado, uma leitura profunda e orientada abre as portas para a assimilação do conhecimento e para o desenvolvimento do espírito crítico. O autor destaca que a leitura deve ser feita com um objetivo claro, conforme o interesse do leitor e sua vocação intelectual. Não é necessário ler tudo, mas sim ler o que é relevante para a formação do pensamento e para o avanço da obra intelectual. O estudo da escolha dos livros, autores e temas é uma arte que o pensador deve cultivar. Sertilanges também chama atenção para o papel da reflexão durante a leitura. O leitor deve comparar diferentes autores, questionar argumentos, verificar fontes e integrar o conhecimento em sua própria estrutura mental. A leitura sem reflexão é mera repetição de palavras sem entendimento. Além disso,
O autor orienta sobre o uso das anotações como instrumento indispensável. Registrar ideias, dúvidas, conexões, permite ao leitor fixar o conteúdo e facilitar o retorno aos pontos essenciais. As anotações são também a base para futuras produções intelectuais. Sertilanges alerta para o perigo da leitura excessiva, que pode dispersar e cansar a mente. Ele recomenda o ritmo equilibrado, com períodos de leitura e de pausa para assimilação. A leitura deve alimentar o espírito, não o sobrecarregar. Por fim, o capítulo reforça que a leitura é uma disciplina e um ato de amor à verdade. O intelectual deve abordá-la com humildade, paciência e paixão, fazendo dela uma ferramenta para o crescimento pessoal e para o serviço à humanidade. Subtítulo I. A escolha dos livros. Neste subtítulo, Sertilanges destaca a importância da seleção criteriosa dos livros a serem lidos. Ele argumenta que o intelectual não deve se deixar dominar pela quantidade, mas buscar a qualidade e a relevância da leitura para sua vocação. O autor sugere que a escolha dos livros deve ser orientada por uma visão clara dos objetivos intelectuais e pelas áreas específicas de estudo. A dispersão causada por leituras aleatórias enfraquece a concentração e impede a profundidade. Sertilanges recomenda o estudo das obras clássicas e dos autores reconhecidos, assim como a atualização dos conhecimentos nas áreas em que o pensador atua. Ele alerta contra a leitura de modismos passageiras ou obras superficiais, que podem distrair o espírito e comprometer a formação séria. Além disso, o autor aconselha a orientação de mestres e a consulta a bibliografias selecionadas para guiar a escolha dos textos. O intelectual deve evitar o consumo desordenado de livros e focar naqueles que contribuem efetivamente para seu crescimento. Trecho representativo 1. A seleção sábia dos livros é meio caminho para o saber verdadeiro. Trecho representativo 2. Não se trata de ler muito, mas de ler bem e o que edifica a mente. Subtítulo 2. A reflexão durante a leitura. Neste subtítulo, Sertilanges enfatiza que a leitura deve ser acompanhada de reflexão crítica. O leitor não deve aceitar passivamente o que lê, mas dialogar com o texto, analisar argumentos, confrontar ideias e integrar o conteúdo ao seu próprio pensamento. A reflexão exige tempo e calma. O intelectual deve fazer pausas, reler trechos difíceis, questionar premissas e buscar as implicações das ideias apresentadas. Isso transforma a leitura em uma atividade viva e criativa. Sertilanges destaca que a reflexão ajuda a evitar o dogmatismo e a superficialidade, pois o pensador se torna capaz de avaliar as fontes e estabelecer juízos próprios. Ela fortalece a autonomia intelectual e a capacidade crítica. Além disso, a reflexão durante a leitura prepara o terreno para a produção intelectual futura. O leitor atento poderá formular novas hipóteses, críticas construtivas e contribuições originais. Trecho representativo 1. Ler sem refletir é repetir palavras, não entender pensamentos. Trecho representativo 2. A reflexão é o fogo que transforma o material bruto da leitura em luz do espírito. Subtítulo 3. As anotações. No último subtítulo do capítulo, Sertilanges fala da importância das anotações como instrumento de fixação e organização do conhecimento. Ele vê as anotações como um complemento essencial à leitura, que torna o aprendizado ativo e duradouro. O autor recomenda que o intelectual registre as ideias principais, as dúvidas que surgem, os pontos que merecem aprofundamento e as conexões com outros saberes. Essas notas devem ser feitas com clareza e disciplina, para serem úteis no futuro. Sertilanges destaca que as anotações ajudam a evitar o esquecimento e facilitam a revisão dos conteúdos. Elas são também um suporte para a elaboração de trabalhos, artigos e livros, pois fornecem um material organizado e acessível. Além disso, o ato de anotar contribui para a concentração e para o aprofundamento durante a leitura. Escrever exige atenção, síntese e julgamento, que fortalecem a compreensão. Por fim, o autor sugere que as anotações sejam sistematicamente organizadas, com índices e classificação, para formar uma base intelectual sólida e funcional. Trecho representativo 1. Anotar é fixar a luz do pensamento, para que não se apague com o tempo. Trecho representativo 2. A anotação é a semente do pensamento futuro, dela brota a obra do intelectual. Capítulo 7. A escrita. No 7º capítulo de A Vida Intelectual, a de Sertilanges trata da escrita como etapa fundamental da expressão e fixação do pensamento intelectual.
Ele destaca que a escrita não é um simples registro do que se pensa, mas um trabalho criativo e rigoroso, que exige disciplina, clareza e método. O autor inicia mostrando que a escrita é a forma pela qual o intelectual comunica suas ideias ao mundo, constrói sua obra e participa do diálogo universal do saber. A qualidade do pensamento depende, em grande parte, da capacidade de expressá-lo com precisão, lógica e beleza. Sertilanges alerta que a escrita exige preparo e paciência. O texto não deve ser fruto de impulsos momentâneos, mas resultado de reflexão cuidadosa e revisão constante. O escritor deve estar disposto a reescrever, corrigir e aprimorar seu trabalho para atingir a perfeição possível. Ele enfatiza que a clareza é a virtude principal da escrita intelectual. Um texto obscuro ou confuso empobrece o pensamento e impede o diálogo. Por isso, o escritor deve buscar sempre a simplicidade, a precisão e a lógica na exposição das ideias. Além disso, o autor destaca a importância do estilo, que deve ser adequado ao conteúdo e ao público. O estilo não é a ornamentação vazia, mas a forma natural e agradável de apresentar o pensamento, que cativa e esclarece o leitor. Sertilanges discute também os aspectos práticos da escrita: a organização do texto, a divisão em partes, a utilização correta da linguagem e a atenção à gramática e à ortografia. Ele recomenda que o intelectual conheça bem sua língua e a use com propriedade. Por fim, o capítulo lembra que a escrita é um ato de serviço ao próximo. O intelectual escreve para transmitir conhecimento, formar mentes e contribuir para o progresso da humanidade. A responsabilidade do escritor é, portanto, grande e exige compromisso ético. Subtítulo I: O esforço da escrita. Neste subtítulo, Sertilanges destaca que a escrita é um esforço consciente e exigente. Ele rompe com a ideia romântica da inspiração espontânea e mostra que escrever bem demanda trabalho, disciplina e perseverança. O autor explica que o processo da escrita passa por várias etapas: planejamento, rascunho, revisão e reescrita. Cada etapa exige concentração e vontade para superar as dificuldades naturais do exercício intelectual. Sertilanges enfatiza que o escritor deve estar disposto a aceitar críticas e a corrigir suas falhas. O esforço contínuo melhora a qualidade do texto e do pensamento expresso. Ele também lembra que o esforço da escrita está ligado ao esforço da leitura e da reflexão, formando um ciclo virtuoso que fortalece a produção intelectual. Trecho representativo 1. Escrever é trabalhar a matéria bruta do pensamento até torná-la clara e viva. Trecho representativo 2. Nenhum texto verdadeiro nasce sem luta. A escrita é a batalha da inteligência contra o caos. Subtítulo 2. A clareza e a simplicidade. Neste subtítulo, Sertilanges enfatiza que a clareza e a simplicidade são as qualidades essenciais da escrita intelectual. Ele adverte contra o uso de linguagem rebuscada ou obscura, que dificulta a compreensão e afasta o leitor. O autor defende que o objetivo principal da escrita é comunicar ideias com precisão e facilidade de entendimento. Para isso, o escritor deve usar frases curtas, vocabulário adequado e construção lógica. Sertilanges recomenda que o intelectual evite jargões desnecessários, termos vagos e ornamentos vazios. A beleza do estilo não está na complexidade, mas na adequação e na transparência da expressão. Além disso, ele ressalta que a clareza favorece a reflexão e o diálogo, permitindo que as ideias sejam avaliadas e discutidas com rigor. Trecho representativo 1. A clareza é a cortina que deixa passar a luz do pensamento. Trecho representativo 2. A simplicidade na escrita é sinal de uma mente que domina o assunto e respeita o leitor. Subtítulo 3. A organização do texto. No último subtítulo do capítulo, Sertilanges aborda a organização do texto como elemento indispensável para a eficácia da escrita. Ele explica que o pensamento deve ser apresentado de forma ordenada, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos. O autor recomenda a divisão do texto em partes coerentes, capítulos e parágrafos claros, que guiem o leitor pelo raciocínio do escritor. Ele destaca a importância do planejamento prévio, que evita a dispersão e o atropelo das ideias. O texto organizado facilita a leitura, a compreensão e a memorização. Sertilanges também recomenda o uso correto da linguagem, da gramática e da pontuação, que são ferramentas essenciais para a clareza e a lógica do texto. Por fim, ele enfatiza que a organização do texto é um reflexo da organização do pensamento. Um texto desordenado denuncia uma mente confusa. Um texto bem estruturado revela clareza interior. Trecho representativo 1. A organização do texto é a ordem do pensamento posta no papel. Trecho representativo 2. Escrever sem ordem é lançar palavras ao vento.
Ordenar o texto é construir uma ponte para o leitor. Capítulo 8. O trabalho intelectual e a vida. No 8º capítulo de A Vida Intelectual, A.D. Sertilanges aborda a relação entre a vida intelectual e a vida prática, enfatizando a necessidade de equilíbrio e integração entre o pensamento e a existência cotidiana. Ele argumenta que a vida intelectual não pode ser vivida isoladamente, desligada das realidades humanas e sociais, sob risco de degenerar em abstração estéril ou em escapismo. O autor destaca que o verdadeiro intelectual é aquele que vive sua vocação com plenitude, harmonizando o rigor do estudo e da reflexão com a vivência ética, afetiva e social. A intelectualidade autêntica deve ser uma força que transforma não apenas o pensamento, mas também a própria vida do indivíduo e da comunidade. Sertilanges afirma que a vida intelectual requer uma disciplina que ultrapassa o campo do saber, envolvendo hábitos morais, saúde física e equilíbrio emocional. O pensador deve cuidar do corpo e do espírito, reconhecendo que a produtividade intelectual depende de uma vida saudável e ordenada. O capítulo também trata da integração entre o trabalho intelectual e as demais atividades da vida, como o convívio familiar, o trabalho profissional e o lazer. O autor alerta contra o isolamento excessivo, que pode levar ao desequilíbrio e à infelicidade. Ao contrário, o intelectual deve cultivar relações humanas que enriqueçam sua visão e fortaleçam sua disposição. Além disso, Sertilanges reforça que a vida intelectual tem uma dimensão social e moral, pois o saber não é um fim em si mesmo, mas um meio para o serviço ao próximo e para a edificação da sociedade. O intelectual é chamado a ser testemunha da verdade e agente de progresso. Por fim, o capítulo conclui com um chamado à humildade e à fidelidade na vida intelectual, lembrando que a grandeza do pensamento está inseparavelmente ligada à simplicidade e à integridade da vida. Subtítulo I. A integração da vida intelectual com a vida prática. Neste subtítulo, Sertilanges ressalta a importância da harmonia entre o trabalho intelectual e a vida prática. Ele explica que a vocação intelectual não deve afastar o indivíduo da realidade concreta, mas aprofundá-la e enriquecê-la. O autor destaca que o pensamento elevado deve influenciar a conduta, as escolhas e as relações do intelectual no cotidiano. A vida prática oferece oportunidades para aplicar e testar as ideias, evitando que o saber se torne abstrato e estéril. Sertilanges também chama atenção para o perigo do isolamento excessivo, que pode gerar um intelectual desconectado das necessidades humanas e sociais. O convívio com os outros é fonte de aprendizado e equilíbrio. Além disso, ele afirma que o intelectual deve saber administrar seu tempo e suas energias para atender tanto às demandas do pensamento quanto às responsabilidades familiares e sociais. Trecho representativo 1. A vida intelectual que ignora a vida é como uma árvore sem raízes, destinada a secar e cair. Trecho representativo 2. Pensar profundamente é também viver profundamente, em todas as dimensões do ser. Subtítulo 2. A saúde e o equilíbrio. Neste subtítulo, Sertilanges enfatiza que a saúde física e o equilíbrio emocional são condições indispensáveis para a vida intelectual. Ele lembra que o trabalho do espírito depende da energia do corpo e da serenidade da alma. O autor destaca que o intelectual deve cultivar hábitos saudáveis, alimentação adequada, exercícios físicos regulares, descanso suficiente e cuidado com o sono. O descuido com o corpo compromete a capacidade mental e o vigor do pensamento. Além disso, Sertilanges chama atenção para o equilíbrio emocional, que envolve o controle das paixões, a gestão do estresse e a busca da paz interior. A agitação emocional dispersa a atenção e prejudica a concentração. Ele também sugere que o intelectual deve aprender a descansar a mente, alternando períodos de trabalho intenso com momentos de lazer e recreação. Trecho representativo 1. A mente brilhante precisa do corpo saudável como a espada precisa do aço. Trecho representativo 2. O equilíbrio do espírito é fruto da paz interior cultivada com cuidado e disciplina. Subtítulo 3. O serviço e a responsabilidade social do intelectual. No último subtítulo, Sertilanges aborda a dimensão social e ética da vida intelectual. Ele afirma que o saber não é um privilégio isolado, mas uma responsabilidade que exige compromisso com o bem comum. O autor destaca que o intelectual deve usar seu conhecimento para influenciar positivamente a sociedade, defendendo a verdade, a justiça e o progresso humano. O pensamento deve ser um instrumento de transformação e luz. Sertilanges enfatiza que essa missão social implica coragem e fidelidade,
pois o intelectual muitas vezes enfrentará oposição e incompreensão. A integridade moral é condição para que sua voz seja autêntica e respeitada. Além disso, o autor ressalta a importância do exemplo pessoal, da humildade e da abertura ao diálogo. O intelectual deve ser um modelo de coerência entre pensamento e ação. Por fim, Sertilanges conclui que a vida intelectual plenamente vivida é aquela que serve ao próximo e contribui para a construção de um mundo mais justo e verdadeiro. Trecho representativo 1. O saber que não serve é como uma luz que se esconde, a verdadeira luz ilumina o caminho dos outros. Trecho representativo 2. O intelectual é testemunha da verdade e soldado da justiça, mesmo quando a luta é árdua e solitária. Capítulo 9. A oração e o trabalho intelectual. No 9º capítulo de A Vida Intelectual, A.D. Sertilanges aborda a importância da oração como componente essencial e complementar do trabalho intelectual. Ele enfatiza que a atividade do pensamento, por mais rigorosa e disciplinada que seja, deve estar enraizada em uma dimensão espiritual que lhe confere profundidade, sentido e fortaleza. Sertilanges inicia o capítulo ressaltando que a oração não é uma prática acessória, mas uma necessidade para o intelectual que busca a verdade com sinceridade e humildade. A oração é apresentada como um diálogo íntimo com Deus, fonte suprema do conhecimento e da sabedoria. O autor argumenta que a oração fortalece a vontade, a paciência e a concentração, virtudes indispensáveis para o trabalho intelectual. Ela sustenta o espírito nos momentos de dificuldade, desânimo e incerteza. Sertilanges também destaca que a oração abre o espírito para a inspiração divina, que não substitui o esforço humano, mas o ilumina e o guia. A oração é um ato de dependência consciente, que reconhece os limites do intelecto e se abre para a transcendência. Além disso, o capítulo analisa diferentes formas de oração adequadas ao intelectual: a meditação, a contemplação e a súplica. Cada uma contribui para alimentar a vida interior e a qualidade do pensamento. O autor recomenda que a oração seja integrada na rotina do trabalho intelectual, criando momentos de pausa e recolhimento que renovam o vigor do espírito. Por fim, Sertilanges afirma que a união entre oração e trabalho intelectual constitui uma verdadeira vida espiritual do pensamento, onde a razão e a fé caminham juntas para a busca da verdade e do bem. Subtítulo I. A necessidade da oração. Neste subtítulo, Sertilanges explica que a oração é uma necessidade profunda do intelectual, que não pode depender apenas de suas próprias forças para alcançar a verdade. Ele ressalta que o intelecto humano tem limitações, e a oração abre o caminho para a sabedoria divina. O autor enfatiza que a oração fortalece o caráter, a humildade e a perseverança, virtudes indispensáveis para resistir às tentações do orgulho, da vaidade e da fadiga mental. Sertilanges destaca que a oração ajuda a alinhar o trabalho intelectual com um propósito maior, tornando um serviço e um ato de amor, e não mero exercício de vaidade ou ambição pessoal. Trecho representativo 1. A oração é o fole que aviva o fogo do pensamento. Trecho representativo 2. Nenhum esforço intelectual é completo sem o amparo da oração sincera e constante. Subtítulo 2. As formas de oração para o intelectual. Neste subtítulo, Sertilanges apresenta as principais formas de oração que podem ser adotadas pelo intelectual para alimentar sua vida espiritual e intelectual. Ele destaca a meditação, que é uma reflexão calma e profunda sobre temas espirituais, morais ou filosóficos, permitindo que o pensamento se interiorize e se purifique. A contemplação é descrita como um estado de silêncio e adoração, onde o espírito repousa em Deus, recebendo luz e inspiração além das palavras. A súplica é o ato de pedir a Deus forças, iluminação e ajuda nas dificuldades do trabalho intelectual, reconhecendo a dependência do ser humano em relação ao Criador. Sertilanges recomenda que essas formas de oração sejam praticadas com regularidade e sinceridade, integradas à rotina diária. Trecho representativo 1. Meditar é preparar a alma para o encontro com a verdade que transcende o intelecto. Trecho representativo 2. A súplica é o gesto humilde do pensador que reconhece seu limite e se abre para a graça. Subtítulo 3. A oração como fonte de inspiração e força. Neste último subtítulo, Sertilanges analisa a oração como fonte de inspiração e força para o intelectual. Ele explica que a oração não substitui o trabalho árduo, mas o ilumina, guia e fortalece. O autor ressalta que o intelectual que ora se mantém aberto à luz que vem de fora de si mesmo, evitando o isolamento e o orgulho intelectual.
A oração ajuda a purificar as intenções, renovando o compromisso com a verdade e a honestidade intelectual. Sertilanges destaca que a oração promove a serenidade e a paz interior, essenciais para a concentração e para a perseverança diante das dificuldades. Por fim, ele conclui que a união da razão com a oração constitui a verdadeira vida intelectual, onde o pensamento se eleva e se humaniza. Trecho representativo 1. A inspiração que vem da oração é um sopro que renova o espírito cansado. Trecho representativo 2. Sem oração, o intelecto fica seco e árido. Com ela, florescem beleza e verdade. Capítulo 10. A vida intelectual e a solidão. No 10º capítulo de A Vida Intelectual, A. D. Sertilanges examina a relação complexa entre a vida intelectual e a solidão, apontando que o trabalho do pensamento exige momentos de isolamento para a concentração, a reflexão e a criatividade. Ele destaca, contudo, que essa solidão deve ser voluntária, equilibrada e consciente, para não se transformar em isolamento prejudicial. Sertilanges começa por reconhecer que a solidão é um elemento natural e necessário para o intelectual, que precisa se afastar das distrações do mundo para mergulhar no silêncio interior e no estudo profundo. Essa solidão propicia a intimidade com as ideias, a autodescoberta e a maturação do pensamento. Por outro lado, o autor alerta para os perigos da solidão excessiva, que pode levar à alienação, ao desânimo e à perda do contato com a realidade social. A vida intelectual não deve ser uma fuga do convívio humano, mas um equilíbrio entre o recolhimento e a participação. O capítulo também discute as formas de solidão recomendadas para o intelectual, como o retiro temporário, a criação de ambientes reservados e a prática do silêncio. Essas práticas fortalecem a concentração e a serenidade do espírito. Além disso, Sertilanges enfatiza que a solidão bem compreendida favorece a originalidade, pois permite que o pensamento se desenvolva longe das influências imediatas e das opiniões alheias. Por fim, o capítulo conclui que a vida intelectual plena é aquela que integra a solidão produtiva com a convivência enriquecedora, cultivando tanto o diálogo interior quanto externo. Subtítulo I. A solidão necessária. Neste subtítulo, Sertilanges destaca que a solidão é condição essencial para o trabalho intelectual sério. Ele explica que o pensamento exige silêncio e afastamento das agitações sociais para poder se desenvolver plenamente. O autor ressalta que a solidão voluntária cria um ambiente propício para a concentração, a meditação e a criatividade, permitindo que o intelectual explore as profundezas do saber. Sertilanges também afirma que a solidão ajuda a cultivar a autonomia do pensamento, evitando a dependência excessiva das opiniões e modismos do ambiente. Ele aconselha o pensador a reservar momentos regulares de isolamento para fortalecer sua vida intelectual. Trecho representativo 1. A solidão escolhida é o jardim onde floresce o pensamento verdadeiro. Trecho representativo 2. Sem a solidão, o espírito se perde no ruído das vozes alheias e nunca encontra a si mesmo. Subtítulo 2. Os riscos da solidão excessiva. Neste subtítulo, Sertilanges analisa os perigos da solidão levada ao extremo, que pode isolar o intelectual do mundo e prejudicar sua saúde mental e social. Ele destaca que a solidão prolongada pode levar ao desânimo, a sensação de inutilidade e a desconexão com as necessidades humanas. O autor alerta que o isolamento excessivo favorece o egocentrismo e a perda do senso crítico, pois o pensador deixa de confrontar suas ideias com outras visões. Sertilanges recomenda que o intelectual busque o equilíbrio, mantendo contato com colegas, amigos e a sociedade, para enriquecer seu pensamento e sua vida emocional. Trecho representativo 1. A solidão sem medida é prisão da alma, que empobrece o espírito e endurece o coração. Trecho representativo 2. O isolamento absoluto rouba a luz do diálogo e cega o intelecto para a realidade. Subtítulo 3. A prática da solidão produtiva. No último subtítulo do capítulo, Sertilanges apresenta estratégias para cultivar uma solidão produtiva, que favorece o trabalho intelectual sem comprometer a saúde mental ou social. Ele recomenda a criação de ambientes tranquilos e reservados para o estudo, o uso do silêncio e do recolhimento como ferramentas para a concentração. O autor também sugere períodos regulares de retiro, em que o intelectual se afasta temporariamente das distrações externas para se dedicar inteiramente ao pensamento. Além disso, Sertilanges destaca a importância do equilíbrio entre esses momentos de isolamento e a participação ativa na vida social, promovendo o diálogo e a troca de ideias.
Por fim, o capítulo aconselha o intelectual a cultivar a solidão com consciência, respeitando seus limites pessoais e as necessidades do corpo e da alma. Trecho representativo 1. A solidão produtiva é o repouso fecundo onde o espírito se reconstrói e cria. Trecho representativo 2. Equilibrar solidão e convivência é a arte do intelectual que quer ser completo. Capítulo 11. A obra. Neste penúltimo capítulo de A Vida Intelectual, A D. Sertilanges aborda a questão da obra intelectual, entendida como fruto concreto e visível do esforço interior do pensador. Ele destaca que todo trabalho intelectual sério tende naturalmente à produção de uma obra, seja ela um artigo, um livro, uma tese, um sistema de pensamento ou qualquer forma ordenada de exposição das ideias. O autor inicia o capítulo reforçando que a obra não é um objetivo de vaidade ou de glória pessoal, mas o coroamento natural da vida intelectual. O desejo de produzir é legítimo quando vem do impulso de servir à verdade e ao bem comum. Assim, a obra é a expressão do dom recebido e partilhado com os outros. Sertilanges lembra que a obra requer paciência, continuidade e método. Não nasce da inspiração súbita, mas da perseverança silenciosa, dia após dia. É como uma construção, feita com tijolos de ideias, reflexões e palavras, exigindo tanto clareza quanto disciplina. O autor insiste que a originalidade verdadeira não está em ser diferente a qualquer custo, mas em expressar fielmente aquilo que se compreende profundamente. A obra autêntica é o resultado da fidelidade à própria vocação intelectual, e não de imitações superficiais ou busca de aplausos. Ele analisa ainda os vários tipos de obras, desde pequenos escritos até grandes sistemas filosóficos ou teológicos. Em todos os casos, o mais importante é a honestidade intelectual e a clareza do pensamento. Sertilanges ressalta que, mesmo que a obra não atinja fama ou sucesso imediato, ela cumpre seu papel se for fruto de um esforço verdadeiro e se transmitir algo de valor. O autor reconhece o sofrimento e as dúvidas que acompanham a criação, mas encoraja o pensador a perseverar, lembrando que a obra é também uma forma de oferecer-se a Deus e ao mundo. Por fim, ele aponta que a obra completa o ciclo da vida intelectual. A vocação que foi aceita, cultivada e disciplinada, se realiza na oferta de algo concreto, útil e verdadeiro. A obra, portanto, é o dom tornado gesto. Subtítulo I. A obra como expressão da vocação. Sertilanges inicia este subtítulo afirmando que a obra intelectual é a consequência natural da vocação que foi reconhecida e assumida. O pensador não trabalha para si mesmo, mas para dar ao mundo a contribuição que lhe cabe. A obra é, portanto, o fruto do esforço contínuo, do pensamento disciplinado e da fidelidade ao chamado interior. Para o autor, o intelectual tem a responsabilidade de ordenar suas ideias, dar-lhes forma clara e transmiti-las por meio da escrita ou da fala organizada. Ele insiste que a obra não deve ser feita por ambição ou desejo de fama, mas como um ato de serviço. Quando motivada por vaidade, ela se torna vazia e contraproducente. Sertilanges mostra que mesmo os pensadores que publicam pouco ou que não são reconhecidos em vida, ao produzirem com verdade e generosidade, deixam um legado. A obra é a expressão de um espírito comprometido com a verdade. Trecho representativo 1. A obra é o eco visível da vocação interior realizada com fidelidade. Trecho representativo 2. Não escrevas para ser aplaudido, mas para servir, não publiques para brilhar, mas para iluminar. Subtítulo 2. Os elementos da obra. Neste subtítulo, Sertilanges explora os elementos que constituem uma verdadeira obra intelectual. O primeiro é a clareza do pensamento, que deve ser ordenado e acessível, nunca confuso ou hermético. O segundo é a honestidade intelectual. O autor não deve forçar ideias, nem defender posições que não compreende ou nas quais não acredita. Toda obra digna é filha da verdade e da consciência reta. O terceiro elemento é o trabalho paciente. Nenhuma obra se escreve de uma vez. A reescrita, a revisão e a maturação das ideias são partes essenciais do processo criativo. A paciência é, para Sertilanges, uma das virtudes centrais do intelectual. O autor ainda destaca o valor do estilo. Não se trata de enfeitar o texto, mas de adequar a linguagem ao conteúdo, buscando sempre a beleza natural da expressão verdadeira. Por fim, ele insiste na ordem e unidade. Toda obra deve ter um plano coerente, com partes que se sustentem mutuamente, culminando em um todo significativo. Trecho representativo 1. A obra verdadeira não é uma torrente de palavras,
mas uma construção sólida erguida com pedra sobre pedra. Trecho representativo 2. Só permanece o que foi edificado com o cimento da verdade e argamassa da paciência. Subtítulo 3. A obra e a eternidade. No último subtítulo, Sertilanges trata da obra como algo que transcende a própria vida do autor. Mesmo que não atinja reconhecimento imediato, a obra feita com verdade e integridade pode tocar gerações futuras. Ele afirma que toda obra digna é uma semente lançada no tempo, cujo fruto pode surgir muito além do momento presente. Assim, o intelectual deve trabalhar com humildade, mas também com esperança. Sertilanges lembra que as grandes obras espirituais, filosóficas e científicas da humanidade nem sempre foram celebradas em vida. Muitas vezes, seus autores passaram por incompreensões ou silêncio. O valor da obra não está na recepção imediata, mas na sua capacidade de expressar algo essencial e duradouro. O autor conclui dizendo que, na perspectiva da fé, a obra é também uma oferenda feita a Deus. A dedicação, o esforço, o sofrimento e a verdade nela contidos são, em última instância, uma forma de louvor. Trecho representativo 1. A obra, feita com verdade, é uma chama que continua a iluminar quando a voz do autor já se calou. Trecho representativo 2. A eternidade é o juiz silencioso de toda a obra. Trabalhemos com os olhos voltados para o alto. Capítulo 12. Conclusão. Neste último capítulo, a de Sertilanges retoma as ideias centrais desenvolvidas ao longo da obra e oferece uma síntese inspiradora da vida intelectual como vocação, missão e estilo de vida. Ele não acrescenta novos ensinamentos, mas reforça com vigor e emoção os princípios que sustentam a vida do verdadeiro pensador cristão e humano. Sertilanges começa reafirmando que a vida intelectual é uma vocação séria e exigente, um chamado interior que precisa ser discernido, acolhido e cultivado com disciplina e humildade. Ela não é apenas uma atividade de leitura ou escrita, mas uma forma de vida marcada pelo amor à verdade e pelo serviço à humanidade. O autor relembra que a vida intelectual exige pureza de intenção. O pensador não busca glória pessoal, mas deseja servir ao bem, ao belo e ao verdadeiro. Toda sua atividade, estudo, reflexão, escrita, silêncio, oração, deve ser orientada para um fim superior. O saber não é um adorno, mas uma responsabilidade. Sertilanges repassa os fundamentos da vida intelectual: a solidão fecunda, a oração contínua, o trabalho metódico, a leitura seletiva, a reflexão profunda, a escrita disciplinada, a fidelidade à vocação e à verdade. Todos esses elementos são partes de um edifício espiritual e moral que sustenta a missão do pensador. O autor destaca ainda a dimensão espiritual da vida intelectual. Para ele, a busca da verdade é também uma forma de buscar a Deus. O intelectual cristão, especialmente, deve unir sua inteligência à fé, reconhecendo que toda luz vem do alto. A vida intelectual, assim compreendida, é um caminho de santidade. Sertilanges conclui exortando o leitor a não se perder em ilusões, vaidades ou pressa. O verdadeiro pensador é paciente, constante, humilde e generoso. Mesmo que nunca escreva um livro célebre, sua vida será fecunda se for vivida com fidelidade e amor à verdade. Por fim, o autor deixa um convite: que cada leitor, ao encontrar em si o chamado da vocação intelectual, responda com coragem, perseverança e espírito de serviço. A vida intelectual é bela e difícil, mas profundamente recompensadora, não tanto pelos frutos exteriores, mas pelo crescimento interior e pela paz de quem caminha com sentido e direção. Subtítulo único: o intelectual como servo da verdade. Neste subtítulo final, Sertilanges apresenta uma verdadeira profissão de fé intelectual. Ele define o pensador como servo da verdade, alguém que se consagra ao bem da humanidade por meio da luz do conhecimento. A missão do intelectual, segundo ele, não é apenas buscar ideias novas ou criar sistemas engenhosos. Sua tarefa principal é acolher a verdade com humildade, estudá-la com zelo e comunicá-la com caridade. O autor insiste que o verdadeiro pensador deve ser desapegado, puro de intenção, dedicado ao bem comum, constante no trabalho e fiel à luz recebida. Seu ideal não é o sucesso, mas a retidão interior e a utilidade de sua obra. Sertilanges lembra que a vida intelectual exige renúncias, tempo, conforto, superficialidades. Mas ela recompensa com profundidade de vida, riqueza de espírito e comunhão com as grandes inteligências da história, e com Deus. Ele também reforça a responsabilidade moral do intelectual,
especialmente em tempos de crise ou de confusão cultural. Sua voz deve ser a da lucidez, da prudência e da justiça. E sua vida deve ser coerente com o que ensina. O subtítulo termina com um chamado à coragem, não desanimar diante dos desafios, não se perder em distrações e manter os olhos fixos na verdade, mesmo que o caminho seja longo e solitário. Trecho representativo 1. O intelectual não é senhor da verdade, mas seu servidor, não a possui, mas se deixa possuir por ela. Trecho representativo 2. Mais nobre que brilhar, é servir. Mais importante que ser ouvido, é ser verdadeiro. A vida intelectual é um guia espiritual e prático para aqueles que sentem o chamado de viver pelo pensamento. Mais que técnicas, Sertilanges oferece uma visão elevada da inteligência como missão moral, humana e sagrada. Ao unir razão, fé, disciplina e serviço, ele mostra que a vida intelectual não é apenas um privilégio, mas uma vocação para amar a verdade e oferecê-la ao mundo. Resumo por subtítulos. Capítulo 1. A vocação intelectual. 1. O intelectual é um consagrado. A vida intelectual é um chamado sagrado que exige dedicação exclusiva e permanente. 2. O intelectual não é um isolado. Ele vive em comunhão com os homens e a cultura do seu tempo, sem se fechar ao mundo. 3. O intelectual pertence a seu tempo. Sua missão é responder aos desafios e necessidades espirituais e intelectuais da sua época. Capítulo 2. A vida simples e ordenada. 1. Regra de vida. O intelectual deve organizar sua vida com disciplina e hábitos constantes. 2. O tempo. O uso rigoroso e consciente do tempo é essencial para produzir com profundidade. 3. O corpo. Cuidar do corpo é indispensável, pois ele sustenta a mente em sua tarefa. 4. O ambiente. Um local de trabalho silencioso e ordenado favorece a concentração e a serenidade. Capítulo 3. O leitor e a leitura. 1. A escolha das leituras. É preciso selecionar o que se lê, preferindo autores clássicos e obras sólidas. 2. A leitura ativa. O leitor deve ser atento, crítico e reflexivo, não um mero acumulador de informações. 3. A memorização e o fichamento. Registrar e reter o essencial da leitura fortalece a base do pensamento pessoal. Capítulo 4. O pensamento pessoal. 1. Interiorização. O saber deve ser digerido internamente, transformando-se em convicção pessoal. 2. O silêncio fecundo. O recolhimento e o silêncio são fontes de inspiração e maturação das ideias. 3. A formação da ideia. O pensamento nasce da união entre a escuta, a meditação e o esforço de síntese. Capítulo 5. O trabalho. 1. A continuidade. A produtividade intelectual exige trabalho constante e ritmado. 2. O método. Um método claro organiza o pensamento e favorece a eficácia. 3. A paciência. O tempo e a persistência são fundamentais para formar ideias verdadeiras. Capítulo 6. As virtudes do intelectual. 1. A humildade. Reconhecer os próprios limites protege contra a vaidade intelectual. 2. A pureza de intenção. O pensador deve buscar a verdade, não a glória ou o prestígio. 3. A retidão moral. A vida íntegra sustenta a autenticidade do pensamento. 4. A coragem e a perseverança. O intelectual deve enfrentar críticas e cansaços sem abandonar sua missão. Capítulo 7. A escrita. 1. O esforço da escrita. Escrever bem exige esforço contínuo e paciência. 2. A clareza e a simplicidade. A linguagem deve ser clara, precisa e acessível. 3. A organização do texto. Um texto bem estruturado reflete um pensamento ordenado. Capítulo 8. O trabalho intelectual e a vida. 1. A integração da vida intelectual com a vida prática. O pensador deve unir sua vocação ao cotidiano, sem se afastar do mundo. 2. A saúde e o equilíbrio. Cuidar do corpo e das emoções fortalece a mente. 3. O serviço e a responsabilidade social do intelectual. O saber deve ser colocado a serviço do bem comum. Capítulo 9. A oração e o trabalho intelectual. 1. A necessidade da oração. A oração fortalece o espírito e sustenta o intelecto. 2. As formas de oração para o intelectual. Meditação,
súplica e contemplação enriquecem a vida interior. 3. A oração como fonte de inspiração e força. Ela alimenta a alma, ilumina o pensamento e renova o ânimo. Capítulo 10. A vida intelectual e a solidão. 1. A solidão necessária. O isolamento moderado favorece a concentração e a originalidade. 2. Os riscos da solidão excessiva. O isolamento excessivo gera desequilíbrio e fechamento. 3. A prática da solidão produtiva. A solidão deve ser organizada e alternada com momentos de convivência. Capítulo 11. A obra. 1. A obra como expressão da vocação. A obra é fruto natural da fidelidade à vocação intelectual. 2. Os elementos da obra. Clareza, método, verdade e paciência são os pilares da produção intelectual. 3. A obra e a eternidade. A obra verdadeira permanece e serve à humanidade além do tempo. Capítulo 12. Conclusão. 1. O intelectual como servo da verdade. O pensador deve viver com humildade, servir a verdade e oferecer seu saber como domingo.